Avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um dia, para mais uma madrugada sobrenatural. Aleluia. Muito feliz de ter vivido com vocês essa madrugada. Senti muita gente sendo liberta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pois é, gente, eu não sei quem ia louvar, mas a pessoa que ia louvar não veio. É o apóstolo, ele é, como que é, amor? Você é o... Coração disposto. Ele é um coração disposto. Shalom, Elzinha, shalom, pastora Célia. Shalom, shalom, pastora Maria Leite. Shalom para todos vocês. Shalom, Karina. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Shalom, pastora Bruna. Shalom. Glória a Jesus. Gente, amanhã, próxima madrugada, vai ser ferida com a mãe, tá? Vai ser quebrando. Shalom, Bruno, querido. Shalom, profeta Ivonei. Shalom para todos vocês, amém? E vai ser muito forte, tá? Hoje é Isaías 49. Hoje eu tô fazendo live no meio do mato, tá, gente? Né, amor? Num lugar diferente. Hoje eu tô na beira do rio, tô na chácara... Gente... Na hora da oração, shalom, pastora Karen, na hora da oração, começou uns barulhos aqui atrás, eu falei, é a onça. Na hora eu falei, é a onça, E eu tô aqui no lado de fora da chácara, né? E eu falei assim, é a onça. Aí eu fiz sinal pro apóstolo, falei, dá uma olhada lá atrás, o que tem ali? Aí deve ser... Gente, ontem a gente chegou, tinha uma capivara, bem aqui, ó. Tô na chácara do meu pai. Cheguei ontem aqui, vou passar uns 3 dias com ele e vou embora. Eu aproveitei que eu tava em Brasília, né? Que é pertinho assim, né? Pertinho de Mato Grossense, a 600 quilômetros. Amém? Não é, amor? Mas tava uns barulhos feios, né? Tava uns barulhos ali, ó. Ó, lá, bem aqui, quer ver? Aqui, ó. Tava vendo uns barulhos daqui, ó. Vou mostrar a apóstolo pra vocês, quer ver? Ali o apóstolo. Glória a Deus. Nós estamos no meio do mato. Ali no fundo tem um rio, né, amor? Ali, ó, bem aqui, ó. Mas eu posso fazer uns stories aí. Depois vocês vão olhar meus stories lá. É aqui, ó. É nada, gente. Não, mas na hora eu comecei a escutar uns barulhos. Eu falei, é a onça. E o meu irmão tava falando ontem aqui de onça, né, amor? O meu irmão falou assim, né? O Lucas falou. Quando a gente tá na barraca, a onça pega aquele que faz menos barulho. Esse Lucas também, né? Aqui tá frio, né? O pessoal tá falando aqui no Mato Grosso tá frio aqui. É que agora, é assim, gente, de tarde é calor. Mas à noite, né, amor? Porque a gente tá na beira do rio. Então, como a gente tá na beira do rio, é fresquinho. Amém? Amor, coloca aí Isaías 49. Gente, eu quero hoje aproveitar com vocês e trazer uma live. Vou falar de Isaías 49, mas eu também quero trazer com vocês hoje uma live poderosa, tá? Sobre as consequências de não restaurar o vínculo com o Pai. O Pai, ele tem algo muito forte nas nossas vidas, tá? Ouça não, pegou. Amém. Então, eu vou trazer um pouquinho quais são os prejuízos de não restaurar o vínculo com o Pai. Quem de vocês aqui teve dificuldade de falar, Pai, eu te amo em nome de Jesus? Quanto mais você fala isso, mais você quebra as correntes. Teve gente que falou ali no chat pra mim, apóstolo, não conseguia, travou. Você sabe o que é isso? O diabo não quer que você se liberte, meu querido. A gente se liberta declarando. Mas eu não senti nada, não precisa sentir. Só no declarar as coisas já se movem. E aí o Espírito Santo vai fazendo devagarzinho. Vai pintando novamente, né? Um novo relacionamento, uma nova perspectiva. Perdoar também não é sinônimo de conviver novamente. Porque tem pessoas que é difícil conviver. Mas perdoar é você não sentir mais raiva, mais ira, mais ódio. E isso, vocês não têm noção como cada uma dessas áreas nos trava
de uma forma muito poderosa. Nos trava de forma assim. Então, a área do pai está muito relacionada à área profissional, à área de provisão. A área do pai terreno está muito relacionada com a nossa intimidade com o Deus Pai. Então, eu vou trazer uma live bem legal aqui para você, tá? Aí você fala assim, mas meu pai faleceu. Mesmo assim, tem que ser curado. Às vezes você tem uma raiva interna lá no seu inconsciente, porque o seu pai faleceu e não ficou vivo para cuidar de você. Tá? Gente, os testemunhos começaram a chegar ontem, nós vamos postar. Muitos vão fazer agora pela primeira vez a primeira tarefa com Deus Pai, né? Porque a gente entrou ontem no ciclo 2, hoje é o dia 1 do ciclo 2, mas muita gente fez ontem a tarefa do Pai. Gente, vocês viram o que eu postei nos meus stories? Tremendo. Vocês ficam de olho nos meus stories. Vou mostrar aqui pra vocês o rio, vou mostrar pra vocês essa chácara, é uma delícia aqui. Amém? Eu cheguei ontem aqui na casa do meu pai, não tô na casa, né? Tô na chácara aqui do meu pai. Eu vim ficar aqui, que aqui é gostoso. O apóstolo gosta de acampamento, então aqui parece um acampamento, né, amor? E o apóstolo, ele gosta de mato. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai fazer a tarefa pela primeira vez hoje? Lembra que eu falei pra vocês na aula? Eu falei assim, gente, vocês às vezes falam assim, eu não tenho problema com Deus Pai. Faz a tarefa. Faz. Aquilo ali foi desenvolvido debaixo do óleo, filho. Aquilo ali não tem como. Debaixo do óleo. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer tudo de novo, minhas tarefas. A gente imprimiu, né, amor? Tudo, né? A Nana imprimiu tudo pra mim. Todos PDF pra mim. Isso, Bruno. Isso, Cleise. Isso, Bruna. Isso, Verônica. Isso, Bárbara. Todos vocês, gente, façam. Tire o tempo de vocês. Vai pro secreto e fala assim, ó. Isso vocês não têm noção. Apóstola, nesse ciclo de cura, o Espírito Santo me tocou e eu tirei toda a química do meu cabelo. Uau! Nunca consegui fazer transição. E desde os meus 12 anos, me escondi alisando o cabelo. Gente, o que Deus tem pedido cílios. Deus tem pedido unhas em gel. Mas você sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Deus, ele quer resgatar o seu design original. E a maior proposta do reset é ativar o seu design original. Então não cabe máscara, não cabe aquilo que é falso. A Nani, quando fez o primeiro reset, vocês lembram que a Nani usava trancinha nas conferências? Deus pediu para ela não usar mais. Por quê? Porque aquele cabelo não era dela. Aquele cabelo não era dela. Gente, eu só vou falar uma coisa pra você. Vocês têm 9 tarefas agora, não tem? No próximo ciclo vocês têm 9, no outro vocês têm 9 também. Até o ciclo 6 vocês vão ter 9 tarefas todo ciclo. Então o reset entrega muito material, muita coisa boa que você vai aproveitar no seu ministério, vai aproveitar para ministrar pessoas em cura interior. Gente, eu só vou dizer algo pra vocês. O reset, ele é muita bagagem para você que é um pastor, é um líder. Você tem muita riqueza de material. Vocês não têm noção, tá? E se você ainda aproveita aqui nas lives, porque eu sempre tento agregar mais, vou trazer mais, porque é muito conteúdo. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Em nome de Jesus. Aleluia. Amor, você coloca de novo aí, amor, Isaías 49 para mim fixar aqui. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Pronto. Amém? Hoje eu entendi porque eu não consigo pôr trancinhas. Sempre algo acontece e acabou. Uau. Então, Deus é assim. Deus, ele trata a gente assim. E principalmente quando a gente está na consagração. Apóstola, ontem fritei após ler o PDF. Mas como que não frita? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor Deus, de todo o meu coração.
Obrigada, Pai, porque eu estou aqui na casa do meu pai, na chácara do meu pai, da minha mãe, com a minha família. Vou ficar aqui, Senhor Deus, alguns dias. Senhor Deus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por esse tempo, por essa oportunidade, por essa janela profética, a qual o Senhor me deu, Senhor Deus, de desfrutar um pouco, Pai, com aqueles que eu amo. Obrigada, Jesus, por essa live. Abençoa cada um que está aqui. Quero profetizar que todos os vínculos emocionais nesse ciclo de número 2 já estão sendo restaurados. Em nome de Jesus. Kolendariando sokolamandai. Legediriax tu ramanchokolabakte yasei. Like naramantu yosolabarashai. Em nome de Jesus. Meu Deus. Gente, uma coisa que vocês vão perceber no Reset 27, o paladar espiritual de vocês, o olfato, a visão espiritual, tudo vai aguçar, tá? De forma tremenda. Então, vocês se preparem, ok? Glória a Jesus. Toda a honra. É verdade, ó, o profeta Ivonei aqui, ó. O profeta Ivonei, gente, ele me mandou foto. Quando ele estava começando o reset, ele tirou a barba e tirou o cabelo. É voto poderoso isso aí, amém? Isaías 49, abra comigo agora em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 49, tá? Vamos ler. Ouçam-me vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre ele me chamou pelo nome. Quem está falando aqui? Isaías. Isaías está falando assim, olha, desde o ventre eu sou chamado. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Amém? Então, essa palavra aqui traz para nós a seguinte coisa. Antes de você ter um pai natural e uma mãe natural, você tinha um pai celestial já. Deus já te conhecia, Deus já tinha te visto, Deus já tinha te dado nome, Deus já te tinha gerado antes de você chegar aqui. Então, ainda do ventre da tua mãe, tá? Você já era chamado, você já era escolhido por ele, certo? E aí a gente vive num lugar onde a gente acha que a gente não tem valor, que a gente não é nada. Mas o nosso Deus, ele já nos escolheu muito antes de nós termos um pai natural e uma mãe natural. Olha como isso é poderoso. Eu fui chamada do ventre, você foi chamado do ventre da tua mãe, certo? Então, não deixa que um vínculo ruim com teu pai ou com tua mãe determine quem você é hoje. Antes de tudo isso, você já era filho do Yahvé, ou filha do Yahvé, do Adonai. Amém? Do 5 agora. Agora fala, ó Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, o Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. Ó Senhor e Redentor, o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado, rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Amém? Então aqui, Deus está trazendo o quê? Que o chamado dele sempre é maior do que aquilo que a gente acha, do que aquilo que a gente vê. Então, lembra que eu trouxe quem estava no culto dos membros, eu falei, a primeira estação é a da promessa. E quando Deus traz para nós entrar na estação da promessa, a gente vai começar a entender o que Deus tem para nós. E quando nós começamos a entender o que Deus tem para nós,
a gente fala, nossa, eu tinha pensado em ir por esse caminho, em fazer essa faculdade, ou fazer isso ou aquilo na minha vida, mas agora eu entendo que o que Deus tem para mim é algo muito maior, tá? E sempre Deus vai ter para você algo muito maior. Então Deus não nos limita, mas Ele sempre nos chama para impactar pessoas, para impactar nações, para impactar toda uma família. Então, a estação da promessa, dentro desse ciclo de entrar na presença de Deus, de se render ao Senhor Jesus, a estação da promessa é a primeira estação a qual a gente tem que passar, que é a estação de entender a vontade de Deus, perfeita e agradável para nossas vidas. E uma vez que você tem convicção do que Deus quer, o seu posicionamento mediante a sua área profissional, a sua área familiar, a todas as áreas, elas se tornam diferentes. Porque talvez antes a sua vida era regida por essas vontades, esses desejos ou esses sonhos. Só que agora você entra na estação da promessa. Então, na estação da promessa, você já não vai para onde você queria ir, mas você vai ser condicionado pelo vento do Espírito a fazer a vontade de Deus. Então, aí você freia e fala, Deus, eu estava com um projeto de ir por aqui ou por ali, mas agora o Senhor sabe de todas as coisas, tá? Vamos continuar aqui. Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel, e a devolverei seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes. E nas colinas que antes eram estéreis, não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá. Pois o Senhor em sua misericórdia os guiará, e ele os conduzirá às águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos, e as águas e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, o meu povo retornará de longe, de terras do norte, do oeste e de lugares distantes ao sul, como o Egito. No 13 agora, cante aos céus, alegrem-se, ó terra, irrompa em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Amém? O que Deus está falando aqui? Existe um tempo de favor de Deus, tá? Onde Ele determina o favor dele. Então, muitas vezes a gente acha assim, tá tudo atrasado, tá tudo estagnado. Mas o que acontece é que existe tempo para todas as coisas. Eu acredito sim que nós podemos atrasar nossas promessas por falta de posicionamento. Mas se você tem se posicionado em Deus e coisas não estão acontecendo, fica em paz. Porque é processo, e processo não é atraso, processo é tratamento de Deus, processo é validação de Deus, processo é Deus nos provando. Então muita gente está posicionada em Deus, não significa atraso, porque o que Deus precisa para trazer nossas promessas, para trazer aquilo que Ele vai fazer é o nosso posicionamento. Só que aí você talvez está nessa fase que parece deserto, mas é processo, ok? Mas quando Deus decide agir, como a gente está vendo aqui no texto, Ele está dizendo assim, olha, nas colinas estéreis, Ele diz assim, serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis, não terão fome nem sede, o sol ardente não os atingirá. Então chega uma hora que o favor de Deus vem, e Deus te tira dessa zona de estagnação. O Senhor te tira desse lugar, esse lugar de, parece que nada está rompendo, nada está indo, mas você está posicionado. E eu já passei por esse lugar. E parece que está tudo seco. Você busca Deus, você sente a presença, mas aquilo que você tem clamado não acontece. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a graça, o poder e o favor de Deus vem, Deus não esqueceu de você. É processo. É a estação que você se encontra. Tá? Então, às vezes a gente acha assim, por que não está acontecendo? Por que o da minha direita... Aí acontece assim, cai a bênção na minha direita, na minha esquerda, na minha frente, atrás de mim, mas na minha vida não cai, na minha vida não rompe, não abre a porta.
processo. Aguenta, tá? Aguenta o tempo oportuno que o Senhor está te tratando, certo? Eu passei muito tempo, quando eu me posicionei com o Senhor, a gente tem aquela ansiedade de falar assim, Deus, cadê? Calma. Porque quando começar a acontecer, uma atrás da outra. Só que tem uma fase de provação. Tem uma fase que Deus está provando você. Tem a fase que Deus está falando. Calma. Eu tô te testando, eu tô te validando, eu tô vendo se tá saindo óleo de você mesmo. Porque o que o diabo quer de você nesse processo, aonde está estagnado? Aí, você acha que Deus vai realizar aquelas promessas mesmo na sua vida? Vai nada. Quem é você? Você é um pecador. E aí o diabo vem para você acreditar e voltar pro mundo. Só que Deus está te testando na resistência. Amém? Vocês levaram o Shalom e a Shekinah, mas é lógico, gente. Eles estão ali, né, amor? Esse cara doido aqui ontem, gente. Doido. Porque lá na minha casa só fica dentro de casa. Abra agora comigo, vamos continuar aqui. Amém? Do 14. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Pode. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Quem está falando isso? O Pai Celestial. Por isso que o primeiro lugar que você precisa restaurar, é a paternidade de Deus. Porque se você não restaurar a paternidade de Deus, você não consegue olhar para as outras áreas com uma perspectiva certa. Amém? Eu filmo o sítio aqui, né? É uma chácara. Eu filmo aqui pra vocês na parte de dia. Agora tá tudo escuro, né, amor? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, eu escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. Amém? Então, aqui, o que Deus está falando? Mesmo quando a gente está se sentindo esquecido, Deus está aqui, olha, mesmo que seu pai te abandone, sua mãe te abandone, mesmo que você se sinta abandonado, eu não te abandono, eu jamais te deixarei. A nossa filiação não é terrena não, meu querido. Ela é eterna. Nossa filiação verdadeira não é dessa terra. A nossa filiação... E o que é a filiação? Pertencimento. Eu pertenço a essa família. Eu sou filha desse pai. Eu sou filha dessa mãe. Isso é filiação. Mas da filiação a qual eu quero trazer para vocês é a filiação do céu. A filiação do nosso reino. No reino de Deus, eu sou filha do Yahvé. Eu sou ungida do Yahvé. Eu sou filha dele. Eu tenho filiação. Eu tenho pedigree. O que é isso? Eu sei quem eu sou minha identidade. Eu não sou qualquer uma. Eu tenho filiação. E olha, no terceiro ciclo, que chama Códigos da Alma, além de cura interior, você vai receber filiação. Nós vamos trabalhar filiação. Identidade. O meu objetivo no Reset 27 é quando termina o primeiro reset de 27 dias, você esteja ativado na identidade. Ainda tem processo de libertação, mas identidade você vai ter que ter. Então, se prepare, porque quando você sair do dia 27, vai ser ativado em você filiação. Pertenço. Você vai andar igual Davi. Quem é esse incircunciso que ousa dizer algo do meu pai? Quem? Satanás, sai daqui. Quem você pensa que é? Você não entendeu ainda quem eu sou? Eu sou ungido. Gente, vocês querem uma arma poderosa? Deixa eu só terminar aqui, eu já vou falar uma arma poderosa. Então Deus está aqui nos exortando, tá? Que mesmo que o nosso pai e nossa mãe nos deixe, tá? Então muitas vezes, por causa de ter essa rejeição,
essa ferida com o pai terreno, o pai celestial, a pessoa entra num lugar chamado orfandade. E aí, o órfão é aquele que às vezes, o pai tem o pai vivo, a mãe viva, mas ele não se sente que pertence àquele lugar. E pertencimento, querido, é muito bom. Pertencimento é um lugar de proteção, é um lugar de se sentir amado, querido, acolhido. Então outros, né, muitos pensam que um erro pode te afastar definitivamente de Deus. Mas a Bíblia diz que não há altura, não há profundidade, não há anjo, não há potestade que possa te afastar do amor de Deus. Ok? Essa mentira que o diabo disse que você não pode ser perdoado é uma baita de uma mentira. Certo? Você foi gravado no coração de Deus. Você foi gerado antes de tudo. Quando o diabo te afligir, se eu fosse você, eu anotava. Quando você estiver passando uma batalha na mente, você vai fazer isso daqui. Você vai pegar Isaías 61. Você vai falar desse jeito aqui. Satanás, eu abro agora o teu ouvido para escutar quem eu sou. Aí você vai ler assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres e me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos, e me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos, e todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Satanás, essa é a minha identidade. Cai fora. Senão eu vou ler Apocalipse para você, aonde fala qual que é o seu destino. Aí você também pode ir lá em Apocalipse e falar qual que é o destino dele. Fala, ó, eu sou isso aqui. Então, arreda o pé, vai embora. Sai. Então, gente, com Satanás, muitas vezes... Mas Jesus não confrontou Satanás na palavra? Mas, apóstolo, eu não vi o demônio. Você não precisa ver, não. Ele vem oprimindo. Ele lança pensamento. Ele quer fazer você se sentir inferior, indigno. Ele é sujo, querido. Ele é encardido. E com Satanás você tem que lidar assim. Jesus, toda vez que Satanás foi tentar Jesus... Toda vez que Satanás foi instigar Jesus a pecar, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Amém? Então, se o diabo te aperrear, fala, Isaías 61. Mas fala assim, ó, eu sou. Nós vamos ter um módulo que nós vamos trabalhar identidade. Tá bom? Nós estamos agora vivendo cura. Aí eu poderia muito bem trazer para você identidade, mas não tem como falar de identidade sem antes cura. Amém? Está escrito. Aleluia. Vamos lá, vamos dar continuidade. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Parei no 23. Onde que eu parei, amor? Aqui? Eu acho que eu parei bem antes. Peraí, deixa eu ver aqui. Qual foi o verso que eu parei? No 18, não foi? Eu acho que foi 18. Deixa eu ver. Foi o 18, gente? Qual? Fala aí, gente. Aonde que eu parei? Qual foi o verso que eu parei? Deixa eu ver aqui. Me perdi todinha. 18. Ah, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar 17. Em breve seus descendentes voltarão e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias e você se enfeitará com eles como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos que a escravizavam estarão bem longe, e as gerações nascidas no exílio voltarão e dirão, precisamos de mais espaço. Esta terra é pequena demais. Então você pensará, quem me deu todos esses descendentes?
quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Amém, queridos? Tá? Então aqui Deus está trazendo o quê? Que a infertilidade espiritual e emocional não dá frutificação, certo? Então nós precisamos estar nesse lugar o quê? De abundância, de prosperidade. Tem gente que acha que prosperidade é só financeira, certo? Só que a prosperidade, antes dela ser... A prosperidade financeira, na verdade, ela é um resultado de uma prosperidade espiritual, de uma prosperidade intelectual. Nós vamos fazer... Eu vou dar de presente para você. É uma oferta de primícia do meu Yom Kippur sobre um seminário financeiro poderoso, tá? E eu vou dar uma chave para você do que você deve pedir para Deus. Tem gente que gosta de pedir coisas materiais. É válido? Claro que é. Mas tem algo mais poderoso que pedir as coisas materiais. Você pode pedir as coisas materiais. Só que tem algumas outras coisas que são chave poderosa. E eu vou falar para vocês no seminário que eu vou estar fazendo da área financeira, que eu vou estar te abençoando, tá? Eu vou estar te abençoando. Você vai viver ali 8, 9 horas de aula comigo e você vai sair assim com a mente expandida, tá bom? Certo? Glória a Jesus. Então a infertilidade espiritual e emocional, ela traz a gente viver no lugar de esterilidade. E a gente precisa hoje tomar posse de frutificação diária, frutificação em todo tempo, em todo momento. Então, vocês estão vivendo agora essas curas emocionais. E muitas dessas feridas estavam impedindo você de prosperar intelectualmente, de prosperar emocionalmente. Como assim, apóstolo? Uma ferida com o pai impede você, às vezes, de encontrar e viver num relacionamento saudável com o seu marido, ou encontrar o seu namorado, que vai se tornar seu esposo, ou encontrar sua esposa, porque você está travado, certo? Então Deus, quando nós estamos na presença dele, aonde tinha esterilidade em qualquer âmbito, ele quer trazer o quê? A frutificação. Mas para isso ele vai pedir para nós o quê? O posicionamento, certo? Vamos até o final agora. Aleluia, glória a Deus. Eu li aqui até o 23, não foi? Então vamos lá. Não, agora vamos continuar do 23. No 22. Assim diz o Senhor soberano: vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas se servirão e atenderão todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você, com o rosto no chão, e lamberão pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Grifa esse texto aí: quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: os cativeiros dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei seus filhos, alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do seu próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o Salvador e seu Redentor poderoso. Amém? E amanhã a gente vai ler o verso de número 50. O que Deus está falando aqui? Que as batalhas, tá? Elas não são vencidas por força humana, mas o nosso Deus, quando nós confiamos nele, nós não seremos humilhados, nós não seremos envergonhados. O nosso Deus, ele peleja por nós. O nosso Deus, ele fala por nós. Amém? Glória a Jesus. Gente, o amaranto em pó, se ele for em pó, você coloca uma colherzinha de chá cheia. Se for líquida, 2 colherzinhas de sopa líquida, igual a medida da babosa. Mas se ele for em pó, você coloca uma colherzinha de chá, tá bom? Não precisa ser tão cheia não, só uma colherzinha de chá, tá? Agora vem aqui comigo. Eu quero trazer aqui para você hoje os prejuízos que uma pessoa tem, porque na nossa imersão,
eu trago para você a base mais, como que eu posso dizer? O que é mais importante, porque não dá tempo, é muita coisa, tá? Então, quando nós não restauramos o vínculo com o nosso pai terreno, e esse vínculo pode ser com o seu pai que morreu, mas, poxa, como que eu vou restaurar? Você precisa perdoar o seu pai por ele ter te deixado. Porque tem gente que fala, por que Deus... E às vezes a sua mágoa não está nem tanto voltada ao pai terreno, mas a Deus que permitiu que o seu pai terreno fosse embora mais cedo da terra. Certo? Então vamos lá. Quando alguém está nesse lugar de não restaurar o vínculo, que eu creio, tá? Eu creio. É verdade, gente, não é amaranto não, é aranto. Né, amor? É aranto. É aranto, gente, tá? Eu vou fazer o story fazendo suco hoje. Tem liquidificador aqui, né, amor? Senão eu peço pra minha mãe trazer o extrator dela. Sim. Porque a minha mãe vai chegar aqui cedo. Eu vou fazer hoje o suco pra vocês e vou postar nos stories, pode ser? É aranto. Não é amaranto, parece igual, tá? Então, quando uma pessoa... Amor, vai respondendo eles aí pra mim. O apóstolo vai responder vocês aqui. Quando uma pessoa não restaura o vínculo com o pai, ela compromete, principalmente a sua área financeira. Sabia disso? E com a mãe? A área familiar, emocional. Então, quando pessoas ficam carregando feridas emocionais e não tratam com o pai terreno, o que pode acontecer? Esse vínculo que você tem com o seu pai que não é saudável, ele pode trazer dentro da área da psicologia transtornos de ansiedade, depressão, baixa autoestima, um padrão muito grande de ser inseguro, certo? Mas eu quero trazer aqui para você os principais. A falta de vínculo, a falta de restaurar o vínculo com o pai, ele vai trazer uma identidade comprometida. O pai, ele é a primeira figura de afirmação da identidade do ser humano, certo? Ele é a primeira figura de identidade. E sem essa validação, e sem essa referência, o que acontece? A pessoa, ela cresce e ela vive sem clareza de quem ela é, certo? Ela vive em busca de aprovação, ela vive em busca de provar o seu valor. Então, o que pode acontecer? Às vezes, um filho, lembra que eu falei para vocês na imersão? Geralmente isso acontece mais no homem. O homem que não teve a referência de pai, ele quer ter sucesso e ele vai lutar e muitas vezes ele consegue ter muito sucesso na vida, ele se torna uma pessoa obstinada, porque ele quer mostrar o seu valor, certo? E aí, vocês já escutaram falar da síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando você conquista algo, você se sente indigno daquilo. Quem já passou por isso? Você começa a ganhar dinheiro na vida, você sente que você é indigno daquilo. Isso chama síndrome do impostor. E por quê? Porque você está se auto-sabotando, porque você é inseguro e você não tem uma identidade firmada de que você merece aquilo. Então tem muitas pessoas que estão debaixo dessa síndrome do impostor. Acontece uma coisa boa na sua vida, você acha que não merece aquilo, você acha que aquilo ali não é para você. Amém? Amor, pega o cafezinho para mim. Então, vamos lá. Se não restaurar a área do vínculo com o pai, essa pessoa, ela fica lutando a vida inteira para acreditar que é filho e filha amada. Ela fica nessa luta a vida inteira. Segundo, distorção da imagem de Deus. Então ela teve pai ausente, teve pai abusivo, teve pai indiferente, teve pai que xingou, teve pai que... Aí ela cresce, ou ele cresce, achando que Deus Pai, o nosso Deus, tem o mesmo perfil do seu pai terreno. E aí vem a dificuldade dessa pessoa se relacionar com Deus. Porque quando ela vai se relacionar com Deus, a referência que ela tem de pai é o pai da terra. E aí ela acha que o pai celestial é a mesma coisa do pai da terra, certo? Aí essa pessoa tem dificuldade de orar, tem dificuldade de se entregar para Deus, de se abrir com Deus. Porque ela tem um mau vínculo com seu pai terreno. Outra coisa que vai ser prejudicial na vida dessa pessoa, os relacionamentos dessa pessoa vão ser totalmente prejudicados. Por exemplo, relacionamentos amorosos
existe uma tendência dentro da psicologia, tá? Mulheres vão buscar um parceiro, tá? Que não tiveram... as mulheres vão buscar a referência de um homem que não parece com o seu pai. Mas o problema é que elas não vão só buscar um perfil contrário ao seu pai. Elas vão buscar um pai nos parceiros e isso é muito errado. Certo? Então você vê hoje essas mulheres que buscam um pai no seu parceiro. E também acaba o quê? Que essas mulheres, por às vezes se relacionar com um homem mais velho, por sentir a falta do pai. Apóstola, mas o meu pai morreu, o meu pai me abandonou, não sei nem quem é meu pai. Mas essa falta pode ser suprida em Deus, porque Deus é o teu pai, é a tua mãe, certo? Relacionamentos com autoridade, essa pessoa vai ter muita dificuldade com autoridade, vai ter muita dificuldade com respeitar líderes, professores, muita dificuldade, certo? E aí isso vai passando de geração em geração. Existem pesquisas, tá? Eu até coloquei aqui no meu resumo. Existem pesquisas que mostram que a ausência paterna impacta diretamente no comportamento dos filhos, aumentando o risco de divórcio, abuso de substâncias e relacionamentos instáveis. Então, olha aqui, a falta de uma referência boa de pai, a falta de restaurar esse vínculo, porque a falta de referência, a ausência, ninguém pode suprir, porque já passou. Mas essa dor, essa falta, Deus pode suprir. E só de Deus suprir isso, pode evitar um divórcio futuro, pode evitar abuso de substâncias, pode evitar relacionamentos tóxicos dentro de casa, certo? Outra área que travas na prosperidade e na carreira. O pai, ele projeta no filho prosperidade e profissão. Então, se não restaurar o vínculo paterno, esse filho ou essa filha vão crescer com crenças limitantes, vão crescer debaixo de fortalezas mentais, ou seja, eu nunca vou ser nada. Principalmente se esse pai sentenciou esse filho com palavras. Você não vai dar em nada, você não vai ser nada, você isso, você aquilo. Aí esse filho, essa filha, é inseguro porque não teve validação de pai. E o que é validação de pai? Apoio. Pai, queridos, é base, é sustento. Pai é a segurança da casa. A mãe é o aconchego da casa. O pai é o quê? É o herói. A mãe é o quê? É a doçura. A mãe é a casa, certo? Então a pessoa, ela começa a acreditar que ela não merece prosperar, que ela não merece romper, que ela não merece aquilo, porque ela é insegura e ela carrega culpa inconsciente de tentar avançar e não conseguir, certo? E o que acontece com essas pessoas? Muitas delas se tornam obstinadas no trabalho, e se tornam aquelas pessoas workaholic, para ter aprovação, para ter validação, mas são pessoas que estão correndo atrás do vento e não prosperam. Trabalham, não prosperam. E eu quero dizer uma coisa, por que você acredita que a bênção, você vê a bênção, né? A bênção do primogênito, a bênção do pai era muito importante no Antigo Testamento e ela continua sendo. O pai precisa nos abençoar. Não tem o meu pai. Então você tem a substituição do seu pai na terra, dessa bênção, é o próprio Deus. Mas se você tem o seu pai na terra, tá? É muito importante que ele te abençoe. Mas apóstolo, meu pai é terrível. Então Deus já te abençoou, mas se você pode restaurar o vínculo com teu pai, ter uma boa conversa com ele, isso é uma bênção. Isso aumenta seus dias na terra, tá? Então vamos lá. Outra coisa que traz também um bloqueio muito grande. O espírito de orfandade. O que é o espírito de orfandade? Essa pessoa, ela tem pai, ela tem mãe. Ela tem fisicamente, mas ela sente que ela não pertence àquela família. Ela sente que ela não pertence àquele pai, não pertence àquela mãe. E essa pessoa acaba vivendo debaixo de uma dificuldade de confiar em Deus, tá? É uma pessoa que vive marcada por insegurança, por medo, de solidão. Vive se sentindo indigna de ter o amor de Deus. Não se sente que pertence. Gente, não é difícil. É difícil já ativar essa identidade de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem é você, Satanás?
Agora imagina ativar essa identidade de filiação aqui na terra. Amém? Então qual que é o resultado de uma pessoa que vive debaixo desse jugo de orfandade? A pessoa não consegue acessar a sua herança espiritual e emocional e viver as promessas do Senhor. Amém? Nós temos heranças no âmbito espiritual que são passadas de pai para filha e de filho, né, de pai para filha, de mãe para filha. Não tem maldição geracional? Tem bênção também, queridos. Certo? Eu vou falar das bênçãos no nosso seminário. No nosso seminário que eu vou trazer para você, né? De prosperidade, que eu vou te dar de presente. Então, se existem maldições, existem bênçãos. E existem muitas bênçãos que são geracionais e estão retidas. Porque alguém travou isso lá atrás. Mas se você entrar nas cortes celestiais e reivindicar, falar, Senhor, eu perdoo o meu pai. Eu libero perdão para ele, e eu peço perdão para ele, e eu declaro que eu amo. E eu tomo posse agora de toda a herança geracional, no âmbito espiritual que o Senhor vem trazendo sobre essa linhagem. Eu quero declarar que isso se desata e eu tomo posse. Eu vou ensinar vocês sobre isso. Existe maldição, nós temos que renunciar e quebrar. Mas também existem as bênçãos do Senhor, tá? Existem as bênçãos do Senhor. E nós precisamos tomar posse. Senhor, eu quero tomar posse de toda a bênção que está retida. Toda a bênção que foi prometida à minha linhagem. Toda a bênção que foi prometida à minha filiação aqui na terra. O Senhor prometeu algo para esse povo e talvez eles não tomaram porque eles não te serviram, porque eles não estavam na tua presença, mas eu estou. E eu hoje, Senhor Deus, quero declarar que toda a bênção que estava retida, eu tomo posse agora em nome de Jesus. Tá bom? Então, você precisa tomar posse da sua herança espiritual, da sua herança emocional. Certo? E sair desse lugar o quê? De cativeiro. Sair desse lugar o quê? De orfandade. Sair desse lugar do espírito de miséria, espírito de não se sentir digno. Então, nessa madrugada, o Senhor curou toda a ferida de pai. Gente, que profundo que foi. Mas você ainda vai fazer a sua tarefa. Hoje, se você não fez ainda, você vai fazer a sua tarefa o quê? Ferida relacionada a Deus Pai. Depois, ferida relacionada a Deus, ao Pai terreno. Depois, ferida relacionada à mãe. E dentro desses esses três eixos são os principais. Depois nós temos irmãos, parentela, relacionamentos, laços de alma. Nós temos uma diversidade, amizade, tá? Então, vocês que estão no programa, ou vocês que estão vivendo a oração da madrugada conosco, não percam. Todo dia nós vamos pegar numa área profunda. Então, enquanto o vínculo com o Pai não for restaurado e tratado, você permanece como a alma no cativeiro. Olha que poderoso. Quando eu estava orando, eu falei, gente, dê 3 passos para frente e sai do cativeiro. O pessoal começou a me mandar, apóstola, passei mal, senti tontura. Porque você está fazendo um gesto no ambiente natural que está acontecendo nas cortes celestiais. Cortes celestiais, eu falo ambiente espiritual. Você estava saindo do cativeiro ali, no ambiente espiritual. Tá? E isso é muito poderoso. Você viu que você teve dificuldade de falar que você ama seu pai. Não ficou duro, não travou aqui. Eu amo meu pai em nome de Jesus. Eu perdoo meu pai em nome de Jesus. E tem que ser no nome de Jesus, porque no teu nome você não dá conta. O segredo de viver o perdão é, Senhor, é no teu nome que eu perdoo. É no teu nome que eu libero perdão. Porque você já tentou. Você já tentou soltar isso, você não conseguiu. E você precisa dizer, eu solto toda a raiva, eu solto todo sentimento de ódio, eu solto agora. E você precisa começar a dizer, o que o meu pai fez para mim não determina quem eu sou. Mas determina quem ele é, porque se ele me entregou isso, porque provavelmente ele recebeu isso do seu pai ou de alguém que talvez foi a referência de pai para ele. E eu preciso que você entre nesse lugar hoje. Apóstolo, mas é difícil, meu pai me abusou. Eu sei. Mas por mais que ele te abusou, foi através dele que você chegou aqui nessa terra. E ele também merece o seu perdão. Perdoar é deixar de carregar alguém nas costas todos os dias. O Senhor, ele me deu um manto no reset.
Eu ainda não vou liberar ele. Mas eu vou liberando aos poucos, tá? Porque eu vou escrever um livro. Quando você tem ferida com o pai, você tem problema gástrico. O Senhor falava que todo problema na alma, ele vai bater no corpo em algum lugar. Então vamos lá. Problema de úlcera, gastrite nervosa, todo problema de estufamento, refluxo, problema com o pai. Problema com o pai. E problema na próstata também. Problema com o pai. Então, toda dor na alma, ela vai inchar tanto que ela vai trazer aqui um problema emocional. E ela vai trazer um problema físico também. Certo? Eu preciso que você entenda isso. Mas no livro, tá? Eu vou trazer aonde bate nos lugares, certo? Então, muitas vezes a gente tem um problema com a nossa mãe, um problema com muito de falta de perdão. Toda falta de perdão vai trazer problema de dores crônicas nas costas. Pega a visão. Dores ou problemas das IT no pulmão. E como que acontece isso? Você tem falta de perdão. Você não consegue perdoar alguém. Essa dor na alma pode trazer uma inflamação no seu pulmão, um nódulo no seu pulmão. Tudo que fica grave demais na alma se transforma em câncer. Tudo que fica grave demais no campo alma se transforma em nódulo, se transforma em câncer. Porque o que está matando a sua alma agora quer matar o seu corpo. E por que um câncer mata? Porque o câncer, ele é uma produção de células, é uma multiplicação violenta de células irregulares, de tecidos inoportunos, que estão provocando o sistema imune, trazendo, um desalinhamento em todos os níveis, porque está recebendo uma força péssima, uma força essa força, querida, ela é projetada dentro da alma para o campo físico, certo? E aí o que acontece? O corpo vai primeiro sentindo dor, vai sentindo mal-estar, vem as inflamações, aí ficou tão grave, a alma ficou tão doente, que aí começa a projetar para onde? Para o pulmão, para a parte do pulmão. Então, ou nas costas, dores nas costas, dores na coluna, problema de falta de perdão, certo? Então, muitos, por exemplo, a mulher é traída, pega aqui, mulher traída. E aí, geralmente toda mulher que é traída e não consegue superar, câncer, mama esquerda. Por quê? O coração tá mais para mama esquerda. Nódulo, câncer, CA de seio, tá? Eu não posso... Paulo, o que você tá falando tá correto, só que não é só isso. A origem do que você escreveu aí está na alma, sim. Só que, uma vez que essa origem nasce lá, existem eixos pelo qual nós temos que quebrar. Então, o fato de nós estarmos quebrando esse eixo com a alma, ou seja, quebrando as feridas com a alma, tirando, também existe a questão do pH do corpo. A pessoa comeu açúcar, refrigerante a vida toda, tem um pH ácido. O câncer já está instalado e ele gosta de pH ácido, então nós precisamos mudar o pH do corpo e aumentar a imunidade, que é o que nós estamos fazendo no programa. Gente, olha só, vocês viram pessoas sendo curadas de estufamento, cândida, pessoas estão mandando testemunho. Gente, nós não terminamos ontem o primeiro ciclo, 9 dias. Então, vocês estão conseguindo entender o que vai acontecer? Isso é só 9 dias. Quando eu renunciei à minha carreira de medicina, eu falei, Deus, ok, mas eu quero te pedir algo em troca. Eu quero pedir a revelação de tudo o que tem por trás espiritualmente de cada enfermidade. E Deus me deu.
Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, o câncer, ele está basado em, tem que ter uma ferida na alma, tem lá uma ativa que está mandando o quê? A frequência de tristeza, de ódio, de raiva, de vingança. E aí isso vai trazer o quê? Um corpo trabalhando de forma errada porque ele tem sido sabotado por uma força, uma energia. E aí, queridos, existe também o campo emocional, pensamentos, que são as fortalezas. Então, tudo influi. Você viu que na oração, tá? Na oração que você faz todo dia, você viu ali que tem a parte que eu falo, você declara assim, minhas células estão sendo restauradas. Você viu a oração desse ciclo? Deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu ver. É verdade, a pastora Kátia tá mandando aqui. Feliz aniversário de casamento. Obrigada, pastora. Hoje eu tô completando 6 anos com o meu gatinho, né, amor? Te amo, meu amor. Também te amo. Meu lindo. Até a eternidade. Amém? Gente, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Ciclo 2. Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz intencionalmente, em cada oração que vocês fazem, o que eu fiz intencionalmente? Eu fiz intencionalmente trazer para vocês o seguinte, cada oração que vocês fazem, vocês viver essa ruptura e vocês declarar cura, porque você quebra a fortaleza de enfermidade, amém? Então no ciclo 2, se você for olhar no ciclo 2, talvez você não fez a oração ainda, mas lá no final, tem assim, ó. Presta atenção. Lá no ciclo 2, lá no final, tem assim, ó. Deixa eu virar isso aqui, peraí. Eu já tô terminando, povo de Deus. Pronto. Lá no ciclo 2 tem bem assim, ó. Pelo poder do sangue de Jesus, tomo posse da cura que já foi liberada sobre mim. Recebo pela fé a unção de cura sobre o meu corpo, alma e espírito. Aproprio-me da cura dos meus pensamentos, emoções, relacionamento, sexualidade e identidade. Declaro que o meu DNA físico e espiritual está sendo tocado e regenerado pelas águas vivas do Espírito Santo. Tudo em mim responde ao decreto de cura. Eu tomo posse, recebo e me levanto em plenitude em nome de Jesus. Amém? Mas tem outra parte aqui. Ali em cima, meu corpo. Lá em cima fala assim, meu corpo, ó, em nome de Jesus eu declaro, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Toda dor, enfermidade, fragilidade estão sendo removidas agora. E é para você falar com autoridade. Declaro um corpo saudável, cheio de energia, vitalidade e força para cumprir o propósito de Deus. Minha saúde é restaurada, minhas células respondem ao sangue de Jesus e cada sistema do meu corpo funciona em perfeita ordem. Amém? Certo? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, você vai perceber que em todas as orações que você vai ler dentro do ciclo, vai ter uma parte que vai falar sobre cura física, tá bom? Então, qual que é a proposta do reset? Por que muita gente, o Senhor falava, se prepara porque é uma chuva de testemunho. Por que é uma chuva de testemunho? Porque tem muita gente querendo cura física, só que não entendeu que precisa começar a se alimentar direito. Começar a sair desses agrotóxicos. Queridos, você só tirou glúten, lactose e açúcar. Mas se você começar a tirar conservante, aqueles óleos que eu desafiei vocês a tirar, vocês vão se libertar demais dos metais pesados. Por que tem tanta autista nesses últimos 10 anos? Você sabe por que tem tanta criança com autismo? Porque estão intoxicadas de mercúrio, chumbo, plomo. Estão intoxicados. No ciclo, na etapa 2, que é o segundo reset, que é só libertação, tá? Tem o suco de cenoura, que é poderoso. Se você tiver extrator, você vai fazer ele. Se você tiver condição de comprar um extrator, você vai comprar para fazer ele. Apóstolo, eu vou fazer no liquidificador. Não vai dar certo. Você vai ter trabalho demais, porque eu já fui na raiz. Não dá certo. Cientificamente não dá certo, porque nós precisamos de concentração do suco puro, sem mistura, para que seja a dose. É um remédio que você toma durante 5 dias, 5 vezes ao dia.
Só que tem um outro suco que ele é o poderoso, que ele cura qualquer úlcera, qualquer problema intestinal e ele tira os metais pesados do corpo. Todos os metais pesados, tá? Certo? Glória a Jesus. E vai ser muito, muito, muito poderoso, tá bom? Presta atenção. Nesse sábado agora, eu vou ensinar vocês uma receitinha com orégano para vocês começar a consumir, tá? Então, já fica a dica. Eu vou passar para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer, certo? Uma receitinha com orégano para vocês consumir, mas você já pode tomar todos os dias, tá bom? Antes de tomar o suco detox, uma colher, tá? Uma colher de sopa de óleo de coco. Pode tomar todos os dias. O óleo de coco mata cândida, mata fungo, é poderosa, certo? Apóstola, vocês já compraram um extrator? Gente, o Gustavo tá olhando pra mim, o extrator, tá? O Gustavo tá olhando pra mim. Se o orégano não te faz bem, não use. Mas o orégano, ele tem uma composição muito poderosa, certo? Mas você não vai comer o orégano, você vai experimentar dos componentes dele, certo? Glória a Jesus. Ensina de novo o remédio para tosse. Vamos lá. Esse é poderoso, tá bom? Quem tiver tossindo igual cachorro, sabe a tosse do cachorro? Você vai pegar o quê? Você vai pegar um limão inteiro. Não tem aquelas panelinhas assim pequenininha? Geralmente a gente cozinha feijão dentro delas. Você vai pegar uma panelinha pequenininha daquela, vai espremer um limão. Você vai colocar um limão, você vai colocar uma colherzinha, metade de uma colherzinha de café de açafrão, uma pitadinha de pimenta do reino, porque você já sabe que a pimenta do reino, o que a pimenta do reino faz? Ela potencializa o açafrão. E o açafrão é um dos componentes mais poderosos anti-inflamatórios. E aí você vai colocar umas 4 colheres de mel. O tanto de mel que você quiser. E aí, mas é uma quantia para ser um tanto, vai dar um tanto assim mais ou menos, gente. Aí você vai ligar o fogo, a hora que dá uma fervidinha, você vai dar lá umas 10 mexidas fervendo e vai desligar, tá? E aí você vai tomar ainda quente. Não precisa ser tão quente, você vai esperar esfriar um pouco, vai tomar quente. A tosse de cachorro vai embora, acabou. Quem te ensinou essa receita? O Espírito Santo. Porque eu sabendo do poder do açafrão, é um xarope, tá? Então, aí, na minha fase de teste, né, lá nos testes do Reset, eu dei esse xarope pra minha funcionária, fui dando. Gente, é poderoso, você tá com tosse de cachorro aqui, daqui a pouco essa tosse sai, certo? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, ó, eu vou trazer para vocês muita coisa nesse próximo sábado. A próxima imersão chama Imersão Códigos da Alma, certo? Quero que vocês prestem atenção nas orações da madrugada. Quando eu estiver orando por cura física, atrelada a uma ferida da alma, tá? É muito poderoso. Se preparem, porque vai ser algo assim extraordinário. Então, todo dia, quando eu estiver falando agora, toda ferida com mãe que trouxe enfermidade nesse lugar, é porque naquele lugar pode trazer em qualquer outro lugar. Queridos, toda enfermidade da alma, toda tristeza. Lembra que eu trouxe para vocês ali no começo um vídeo falando do do Mr. White, né? Que ele tinha câncer, aí tava cheio de tumor. Aí ele tomou remédio. Aí ele foi curado, ele acreditou. Aí daqui a pouco ele ficou sabendo que o remédio não era bom, aí ele voltou o câncer. Então o que acontece? A nossa mente, ela vai te condicionar a ser saudável ou não. Mas para isso tem que curar as feridas, porque muito das fortalezas que tá na sua mente, a forma como você se vê, a forma como você vê o mundo, tá vindo o quê? Uma informação lá da sua alma. Sua alma que não teve uma mãe presente, não teve um pai presente, tem uma perspectiva de mundo diferente, tá? Certo? Gente, agora eu preciso dizer para você, existem enfermidades emocionais e espirituais e existem enfermidades físicas também. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. O Reset, ele foi desenhado por Deus e Deus me deu o Reset. E uma das coisas que Deus trouxe para mim é que toda célula, o que é uma carga de doença hereditária?
Vamos supor, sua mãe teve câncer, sua mãe teve câncer, sua avó teve câncer, sua bisavó teve câncer. Então existe uma probabilidade, fisiologicamente, dessa pessoa, que eu estou me referindo, que é um exemplo, ter câncer. E por que às vezes o câncer desperta só lá no final da vida ou muito cedo? Muitas vezes se desencadeia através de um surto emocional, de um problema, de uma ferida. Pode desencadear, por quê? O câncer precisa de um corpo hostil, de um corpo vulnerável, para ele vir dominar. Só que o propósito do reset é eliminar essas células, que são células com informação patológica, que de um dia para a noite desperta e fala, agora nós vamos colocar a enfermidade, porque essa pessoa carrega essa carga genética. E para a célula cancerígena, ou, sei lá, de diabetes fazer isso, eu estou falando agora de uma doença que é física, fisiológica, que está passando de geração em geração. Então o propósito do reset é eliminar até essas cargas de herança patológica. Porque é o reset. É um reset a nível do eixo do DNA físico, emocional, espiritual e mental. Então vamos supor que você estava na linha cruzada ali para provavelmente lá na frente desenvolver uma diabetes. Não vai mais, porque essa célula tem que ser resetada. Ela tem que ser eliminada. E o corpo faz isso quando você entra nesse lugar de se alimentar bem, de destronar todo tipo de raiz que possa surgir lá da tua alma. Então, gente, o programa, vocês não tinham talvez a dimensão, porque não dá para explicar tudo. Ai, é assim, é assado. Mas vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção como isso é poderoso. Como vocês vão viver algo assim avassalador. Então, existem enfermidades que são físicas, fisiológicas, naturais. Mas existem as enfermidades que nasceram de uma ferida de alma. Por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia é a dor de uma alma muito grande. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem tanta dor na alma que remete ao corpo. Ela pode até tomar remédio, a dor do corpo sai, mas a dor da alma não sai, porque só Jesus tira a dor da alma, tá? Certo? Então, eu quero que você entenda que tem muitas... Gente, quantos vão na conferência são... Apóstola, nunca mais eu tive isso, nunca mais eu tive fibromialgia, porque eu tive uma cura interior muito grande, tá? Então, vocês se preparem. Lúpus, queridos, nós vamos falar de lúpus também, tá? Nós vamos falar de todas essas enfermidades aí. Eu vou pincelar pelo menos as mais importantes. Ou talvez eu traga para você de uma forma superficial. Por quê? Eu quero colocar no livro de forma profunda, tá? Então, eu vou trazendo para vocês de uma forma superficial. Gente, problemas no pé, problemas na cabeça, problemas aqui, ali, tá? Enxaqueca, tá muito vinculado a um problema na alma que não tá resolvido. Então, eu vou trazer para vocês tudo isso, amém? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso. Te encontro 2h45 da manhã nessa nossa campanha a qual nós estamos. Para você que é novo por aqui, oração na madrugada, todo dia online. Nós somos mais de 2.000 pessoas orando todo dia, toda madrugada, 2h45 da manhã. Nós estamos orando. E aí nós temos o devocional aqui 4h12. Todos os dias. Não é 40 dias. Querido, já são anos nós estamos assim. E eu te convoco para estar conosco, amém? Para ser abençoado por essa rema de todo dia. Beijo, 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 beijo. Amo vocês.